Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Mendonça aqui, direto dos estúdios da Apex Partners, nosso parceiro, sempre nos ajudando a disseminar bons conteúdos. E antes da gente começar nosso episódio especial de hoje, um agradecimento especial ao Five Sport Bar, o nosso mantenedor, Vitória e Vila Velha, local ideal para almoçar, jantar, um happy hour, sempre acompanhado de um bom esporte. Inclusive, se você tem criança, é um local muito bom para ir lá, porque, tem o espaço kids, tem os videogames na mesa. Enfim, um local diferenciado. Galera, vamos lá. Episódio de hoje vai ser, como é que fala? Porrada, bomba, granada para todo lado. Um dos convidados eu mandei mensagem hoje logo cedo, falei, se prepara, que hoje é guerra. O tema é PPP. Será que dá para ser eficiente? E eu estou aqui com meus amigos Roberto Moraes e Ailton Dadal. Tudo bem, gente? Tudo bem, Marcelo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sou um fã do Diga Aí, é um prazer enorme estar aqui com você. Você está sempre escutando, eu sei. O outro convidado eu não sei, você está sempre escutando também, Ailton? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na verdade, eu gosto muito do Diga Aí. Do apresentador a gente pensa, a gente releva. É um grande irmão, sou fã dele. Infelizmente, eu tenho que falar para todo mundo que eu sou fã. E estamos aí para debater esse tema. Já está me perturbando desde as 7 horas da manhã sobre o tema, então... Isso é verdade. Vamos nessa. Antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Quem são Roberto e Ailton? Fala um pouco de vocês aí antes da gente entrar no tema. Roberto é um advogado curioso, apaixonado pelo que faz, que atua nessa área de concessões, PPPs, de infraestrutura, especificamente nisso, porque eu acho que a gente tem que ter um foco para ser bom em alguma coisa. Concordo. E que é apaixonado pela vida, por estudar, por curioso, por fazer sempre melhor. Legal. É um aprendiz. Boa. Parceiro nosso lá do escritório também, né, Roberto? A gente sempre tá fazendo as coisas juntos. Muito bom, cara. Prazer ter você aqui hoje, finalmente. Roberto é humilde, né? Eu que sou um aprendiz de vocês dois. Ailton também um cidadão muito apaixonado pelo que faz. Também sou advogado de formação, pós-graduado em gestão pública e direito público e terminando uma pós em segurança pública. Aprendiz de Roberto Moraes nessa área de gestão pública. Estou na gestão pública há 2 anos e meio e desde o primeiro dia conheci o Roberto Moraes através do próprio Marcelo. Tocamos alguns projetos, né, iniciais na área de PPPs, concessões, e aí cada vez mais, até porque na época que eu estudava direito, meu TCC foi nessa área, então eu sempre fui muito estudioso dessa área, e quando eu conheci o Roberto, ele trazendo modelos bem-sucedidos do Brasil afora, eu fiquei apaixonado, entendi que a nossa gestão aqui do município tinha que ter um pouco mais de interação, contato com o tema, e também sempre me envolvi, né? Fui presidente de federação de tênis, associação de moradores, de clubes, e a gente acaba vivendo um pouco da gestão, por mais que seja um pouco privada, um pouco pública, mas se apaixona pela gestão e vê que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Essa parceria de vocês deu tão certo que parece que tem um super evento vindo aí. Como é que é esse negócio? É isso. A gente... Pode falar, fala aí sobre o evento. Pode falar. Eu vou falar um pouquinho, vou deixar o Roberto completar, que ele sempre chega com maestria. Mas a gente não para de pensar, nossa cabeça funciona 24 horas e a gente, vendo o Brasil desenvolver, a gente entendeu que nosso estado, principalmente nossa cidade, precisava de seguir no mesmo fluxo. E a gente, como tem um pouquinho de conhecimento, Roberto muito mais na área de PPPs, concessões, a gente entende que trazendo modelos e exemplos de cidades próximas nossas, dentro do Brasil, a gente poderia despertar na cabeça dos gestores públicos, dos próprios empresários, a possibilidade de trazer concessões, PPPs para o Espírito Santo, para a Vitória. E a gente decidiu fazer um evento. Né, o evento é sobre esse tema, sobre PPP. Sobre PPPs, concessões, modelos eficientes pelo Brasil. E aí o tema surgiu de um nome muito interessante, que é o Fórum de Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente, que acontecerá na FDV, nos dias 1 e 2 de junho. Vou deixar o Robertinho continuar. Marcelo, na verdade, esse evento surgiu de uma dor que a gente identifica aí, que é a incapacidade do Estado de atender... coisa boa! Nossa, começou bem o episódio, Roberto! De atender todas as demandas da população, né? O Estado, ele passou do Estado liberal para um Estado social, que é chamado cada dia mais a garantir a felicidade das pessoas, a segurança, o desenvolvimento. Né? E, notoriamente, ele não tem capacidade de atender isso tudo. Fato. Então, hoje a gente tem aí a possibilidade do que a gente chama de privatização por delegação, né?
Existem várias iniciativas. Gostei do nome, nunca tinha ouvido falar esse termo, não. Bonito. A gente tem várias iniciativas aí, país afora, mundo afora, em que o Estado delega para o parceiro privado aquilo que ele não tem condições de prestar, ou que o parceiro privado pode prestar com mais muito eficiência. Melhor, né? Exato. Muito melhor. E aí a gente já tem várias dessas soluções que são práticas aí Brasil afora, e aqui no Espírito Santo ainda é muito incipiente esse mercado. Então a ideia de fazer esse congresso foi a ideia de trazer essas soluções em soluções que são cabíveis para os municípios, para os nossos municípios, como PPP de iluminação, iniciativas bem-sucedidas Brasil afora. Legal. PPP de educação, algumas concessões de cidades inteligentes, resíduos sólidos, saneamento, que é a bola da vez. E aí nós vamos fazer esse evento aí no dia 1º e 2 de junho. Legal. Né? E assim, bacana. Esperamos que tomara que dê muito certo. Quando você fala de menos Estado e mais eficiência, eu já fico empolgado. Marcelo levantou da cadeira e bateu palma. Agora sim, a gente vai entrar bem detalhadamente no tema PPP já, mas eu gostaria antes de fazer uma... Não sei se é bem uma introdução, mas... Porque, vamos lá. Cara, a gente tá falando PPP, parceria público-privada, ponto. Depois a gente vai entrar nos termos mais técnicos e definidores do que é a PPP na prática mesmo. Só que se ela fala parceria público-privada, eu tenho um público no meio. Se eu tenho um público no meio, eu tenho um gestor público. Se eu tenho um gestor público, eu tenho que falar de política. Ponto. Certo. Isso... Desculpa, quer dizer, não vou pedir desculpa não, porque a gente tá no direito. Isso não caga tudo. A política... Eu não tô falando do gestor público, porque eu sei que o gestor público tem muita gente técnica dentro da administração pública. Ok. Mas raramente são os políticos. E quem toma a decisão inicial de... eu vou... Até mesmo o fato de falar assim, não, peraí, deixa eu avaliar a possibilidade de eu trazer um PPP pro Estado, pro município, vai pelo político. E o político, ele não é técnico. Isso não atrapalha? Eu posso começar com você, Roberto, depois aí o Ailton responde. Eu sei que ele é mais apaixonado por política, né, do que qualquer um que tá aqui na sala. Então começa por você. Marcelo, eu acho que depende muito do político e do que o político quer deixar de legado para a sua população. Né? Eu acho que a possibilidade de deixar um serviço melhor, de qualidade melhor, uma cidade mais bonita, uma cidade mais segura. Eu acho que isso, em grandes partes, é um incentivo. Em grande parte, é um incentivo para o político para ele correr atrás das soluções que tem no mercado. Deveria ser assim, pelo menos. Mas óbvio que isso não vou te dizer que é regra ou que é exceção. Claro. Vai depender muito de cada político. Mas o que a gente quer suplantar é a ausência dessa opção por falta de conhecimento. Porque tem muito político que não conhece as opções que tem no mercado. Então aí a gente quer levar esse conhecimento para eles. Vocês vão trazer esse grupo político para esse congresso, é importantíssimo, por exemplo. Sim. A ideia é um congresso para gestores, para advogados e para engenheiros. Né? Legal. E empresários. A ideia também é, para depois responder a sua pergunta, Marcelo, a ideia desse evento é aproximar e tirar essa visão antiga e até antiquada, na minha opinião, de que o empresário tem que estar distante do público. Na verdade, é ele que ajuda muito. Hoje, a gente tem uma... Não é ele que ajuda, é ele que mantém, né, velho? Exato. Não existe o público sem o privado. Eu digo na questão da prestação de serviço. Eu e o Roberto, né, temos uma visão, na verdade, eu aprendo com ele, então eu tenho uma visão muito parecida com a dele, que é a seguinte... O poder privado, que eu falo, né, a iniciativa privada, o serviço prestado pela iniciativa privada, em sua quase totalidade, são muito específicos. Então, uma empresa presta um serviço aquele, único, específico, singular. E uma gestão pública, né, uma entidade, uma prefeitura, um governo, presta vários serviços. Então, normalmente, ele vai ter dificuldade em várias áreas. E a gente quer mostrar nesse evento, principalmente... E aí eu entro na sua pergunta. Quando você olha um exemplo de cidade bem-sucedido como uma PPP, como uma concessão, se o político que está tomando uma decisão em outro local de não tomar aquela decisão, não escolher aquele modelo, ele vai ter que prestar conta. Poxa, eles estão muito mais avançados que nós. Mas é uma outra região, é o sul, é o nordeste. Não é essa desculpa. Então ele vai sentir que ele tem que se atualizar. E aí que eu entro muito na minha visão política. O político tem que se capacitar. O político, assim como um médico, assim como um mecânico, assim como um porteiro que tem que se qualificar mensalmente, semestralmente, o político tem que se qualificar. Não é à toa que eu defendo, né, que eu vou entrar num debate muito estreito, mas eu defendo que o político tem que ser qualificado. E não por causa da representatividade. Ele tem que representar uma... Por obrigação ou ele deveria ser? E, assim, isso é um debate a longo prazo, mas acho que por obrigação. Entendi. Eu acho que deveria ter um curso, pelo menos, para alguém gerir ou legislar.
Não necessariamente ele precisa ter um curso de direito. Teria que se formar. Porque se você traz... mas então ele tem assessores. Mas se você traz assessores e o político não tem uma formação, uma capacitação técnica, ele pode muito bem só reproduzir. E aí não é a visão dele enquanto gestor e ele não tem a capacidade de analisar aquilo. Então a gente fala, e às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive numa democracia. Só que ninguém pode ser médico de qualquer forma. Ele tem que estudar. Ninguém pode ser um advogado de qualquer forma. Pra mim poderia, sabia? Deveria. Mas eu discordo. Mas, tem problema não. E para você gerir uma máquina pública, para você gerir vida de pessoas, porque o político lida com vidas diretamente, é porque a gente não percebe 100%, você tem que ter uma certa capacitação. Mas essa capacitação não deveria ser mais... Eu sei que parece que... Talvez, Roberto, você acha que tá fugindo do tema, mas eu acho que não, porque eu acho que isso é totalmente a ver, tá? Totalmente. Mas você não acha que essa capacitação tem que ser muito mais de quem vota, pra saber que tá votando numa pessoa que representa ou que vai ter uma determinada eficiência? Porque a eficiência não passa necessariamente por diploma. Não é diploma, então, é capacitação. Capacitação, mas assim, alguém vai diplomar o cara, alguém vai dizer, você é capacitado. Sim, okay. Eu acho que seria muito mais essa questão de educação, que é o que você tá falando, que é uma coisa interessante que sempre a gente vê aqui no Diga Aí, é que, todo mundo que vem aqui, seja a parte filosófica, seja a parte de gestão, seja a parte de empresário, seja a parte política, o problema é a educação. Sim. Então, nesse ponto, eu acho que a educação, digamos assim, do eleitor é mais importante do que a educação... Mas aí entra a PPP, Marcelo. O Roberto vai dizer muito bem. A gente fez um estudo junto sobre algumas PPPs na educação e você analisa... vou te dar um exemplo de Belo Horizonte, que já tem estudos de tese, mestrado... Vai lá. Que fala, né, que quando você faz... Como foi feita a PPP lá, você, vamos dizer assim, delega a parte toda administrativa para a empresa. Então, ela fica com a parte de manutenção, a parte preventiva, corretiva. A empresa. A que ganhou a licitação para fazer PPP, para construir. Então, você tem análise, por exemplo, no modelo tradicional de contratação pública, que é o próprio poder público fazendo a escola, demorava 19 meses. Quando o privado entrou, demorou 10 meses. E o tempo para fazer a licitação para o privado entrar? É a mesma coisa. Praticamente. Os 19? Vou até falar para o Roberto. A licitação ela vai demorar, qualquer que seja o modelo. Mas entendi. Porque para construir, o Estado não vai construir por si, ele vai ter que contratar no modelo da 8666, agora... Qual é a diferença, então, para fazer uma licitação e contratar alguém e fazer um PPP? Vamos entrar já técnico no tema, explicar mais sobre a PPP. Vamos. A PPP é uma espécie de concessão. Então você concede a prestação daquele serviço público com obra ou sem obra. Tá. A gente tem, hoje, a concessão, eu poderia defini-la como um gênero, e dentro dela você tem algumas espécies. E a PPP é uma espécie de concessão. Quais são os outros tipos? Você tem a concessão comum, por exemplo. A concessão de transporte público aqui é uma concessão comum. Você delega, você faz uma licitação e você delega aquele serviço para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai prestar aquele serviço e vai se remunerar por tarifa, sem uma contraprestação do governo. Mas tem projetos que essa remuneração ela não é possível. Tá? Ou ela não é possível ou ela é insuficiente. Se você fosse cobrar a tarifa do usuário daquele serviço, ou a tarifa ficaria muito cara, tá? E aí ela não teria público, ou só a tarifa, o investimento é muito alto, então só a tarifa não daria o retorno que aquilo precisa, ou às vezes não é nem possível cobrar, como no caso das PPPs de saúde. Então a principal diferença é quem financia? Eu posso dizer isso? A principal diferença da concessão comum para as parcerias público-privadas é a forma de pagamento. Nas parcerias público-privadas, não sabia. Você tem necessariamente uma contraprestação do governo, do Estado. Tá? E aí você tem duas espécies. Você tem a PPP patrocinada, que é quando o governo arca com uma parte daquele pagamento, não todo. Uma parte é tarifa, uma parte é governo. E você tem a PPP administrativa, que é quando o governo... 100% governo. 100% governo. E a concessão comum é 100% tarifada. Aí vem do... A concessão explora comum, e pode cobrar. E pode ter, inclusive, né, Roberto, a outorga, que é quando você pega aquela concessão e dá um valor inicial. Quando normalmente a gente vai falar sobre PPPs, concessões em aulas, a gente usa alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vou te falar uma concessão que as pessoas conhecem, de Ibirapuera. Ali é uma concessão comum. O que acontece? A empresa ganhou o direito de explorar por um certo tempo aquele parque. É tipo a Eco 101 aqui, então? É diferente, não? É diferente? A grosso modo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque eles pegam uma... Tá, Essa seria a concessão comum. Vamos fazer. Eu tô te dando, assim... Não, ok. É a concessão comum. É porque eu quis trazer, por exemplo, aqui do Espírito Santo, ficar mais fácil pro nosso ouvinte. Então tá. É a concessão comum. Tá. É tarifado, você paga mas você pode pagar uma outorga. A Rodossol é o quê?
Uma concessão comum. Também, mesma coisa, que cobra a tarifa ali e tal. Cobra o pedágio. E não tem aqui no... Só para terminar assim, só para completar a fala do Roberto. E na PPP existem duas modalidades. É porque assim, a concessão é, como ele falou, um gênero. Ok. E aí você tem a concessão comum, a concessão administrativa, Ok. e a concessão patrocinada. A administrativa e a patrocinada são modalidades de PPPs. Certo. Então, na administrativa, não tem dinheiro pago diretamente do munícipe ou quem está utilizando o serviço. Porque só o Estado pode remunerar aquele prestador de O serviço. cidadão não paga nada. Não paga nada. Igual ele falou, saúde. Ainda está numa discussão muito grande. Mas, por exemplo, se tiver uma PPP nos presídios, não tem como, ninguém vai pagar. É o Estado que paga, não é, Roberto? Então, assim, quando só o Estado pode pagar, é uma PPP administrativa. Ok. A patrocinada, aí vem do nome, patrocinada é um pouco pago pelo poder público e é um pouco pago pelo quem utiliza aquele serviço. Tem alguma PPP no Estado hoje vigente? Tem, nós temos a PPP de iluminação pública aqui em Vila Velha. Mas a iluminação pública não é EDP? Não, a EDP é a distribuidora. Ela distribui energia. A ok. iluminação, o serviço de iluminação é da prefeitura. É o município que presta. O município que presta. A São iluminação duas. pública. Ah, tá. municipal. Você tá. Tipo, Não é à toa que na- Você bem, entre aspas aqui, simples aqui. Botar a lâmpada. Trocar a lâmpada. Isso aí é a PPP. Isso aí Isso. Que tem quando você olha, né, o boleto, a fatura, você olha lá a taxa de iluminação aí que vai pro. A EDP faz o repasse pro. Ok. No caso específico da iluminação, o que hoje é uma obrigação do município, levar iluminação para todos os munícipes, iluminação de qualidade, foi instituído um tributo para subsidiar isso. E esse dinheiro ele só pode ir para a iluminação. Então, Ok. o município já tem esse caixa. Aí ele decide se ele quer prestar diretamente pelo serviço dele, fazendo vários contratos, ou se ele concede esse serviço para iniciativa privada através de uma PPP. Ok. Tá. E essa PPP, como a iluminação, você não tem como cobrar do usuário. Até porque você não consegue dividir não aqui na consegue questão de dividir. divisibilidade. Então a taxa vai direto para o Estado, que o Estado vai lá e pega e manda para... E repassa Ok. para o prestador Claro. de serviço. E esse prestador de serviço vai ter, em geral, a obrigação de ampliar esse parque de iluminação, de substituir as lâmpadas por uma de melhor qualidade tecnológica, reduzir consumo. Uma série, isso aí vai modelado contrato a contrato. Legal. Para completar, Marcelinho, a gente vivendo na realidade da gestão pública, aí por que, não em tantos termos jurídicos, mas o porquê que é tão interessante uma concessão, uma PPP? Porque aí você estava perguntando, qual é a diferença? Porque Não, tem... é muito interessante. Não, mas qual é a Só diferença? pra tirar a gestão dos caras já é então, interessante, velho. É isso que eu ia falar. Ponto. A gente acredita que quando você, ao invés de prestar dentro de um mesmo escopo, ter 10 contratos, a gente faz a concessão de um serviço, um contrato para uma empresa, você bota eficiência na prestação de serviço. Porque, vamos dizer o seguinte, você tem um parque, dentro do parque você tem 10 contratos para administrar. Aí a empresa que vai administrar. Não, calma. O poder público vai fazer por si uma licitação para limpeza, outra para administração, outra para reformar as quadras. Quando você faz a concessão, você faz uma licitação para uma empresa. Aí a empresa faz a parada Exato. toda. A empresa pode se Não, muito colocar. mais eficiente. Então a gente entende que a eficiência é muito boa. Só que aí você tem as outras duas modalidades, porque como foi o que o professor Roberto falou, quando você coloca... Rapaz, você é um puxa-saco de Roberto mesmo. Mas é que ele me foi ensinou. Robertinho, Roberto, professor Roberto. Depende do momento. Quando ele me ensina a licitação... aí- Deu um desconto, é amizade. Quando a gente bota as outras modalidades, é que às vezes o serviço, como o Roberto sempre fala, o serviço ele não é tão suficiente, autossuficiente. Então, assim, não serviria só o munícipe ou quem utiliza pagando. O Estado não sustentaria, não seria vantajoso para a empresa. Então, Será? Normalmente, as PPPs elas são utilizadas nesse sentido. Será? Porque assim, o que acontece? É difícil a gente falar que não seria vantajoso para a empresa, porque ele já tem um preço pré-definido, que é o preço que o Estado está disposto a pagar. Não quer dizer que se ele fosse cobrar fazendo ainda mais do que aquilo que ele está limitado na licitação, ele não poderia cobrar mais e ter mais retorno. Não tem, assim, tem como a gente dizer que não seria eficiente? Tem como a gente falar? Tem vários estudos, né? Tem Que a serviço. empresa não conseguiria... Você acha que se o Ibirapuera... Vamos pegar o Ibirapuera, então. Você acha que se o Ibirapuera fosse 100% privado, os caras não iam ganhar dinheiro com aquilo? Bicho, eu tenho certeza mas o que ia. Ibirapuera, ele é sempre, entre aspas, aí... Não tem entre aspas. Então, ele não é. Não é 100% privado. Ele foi concedido por um período para a empresa administrar. Ela não recebe R$1 do poder público. Pelo contrário. Então, Ela paga. Não, mas ela paga... a pergunta é, será que... Vamos pegar o caso da saúde, então. locais que... Tá.
Vou te dar só terminar o Ibirapuera. O Ibirapuera não é só o Ibirapuera. A empresa que pegou a concessão do Ibirapuera pegou outros 5 parques. Tá claro. E esses parques aí não dão lucro. A gente sabe. Então, por quê? Porque são locais mais ociosos. Como não dá lucro? Porque as pessoas, se você fizer o estudo, a gente fala muito do filé com osso, né? Então, assim... Não, você tá dizendo que um dá lucro e outro não dá? É. Ah, mas a operação da empresa que importa não é qual necessariamente ativo tá dando lucro, não. É o todo. Um lote. Ah, beleza, mas... Entendeu? Tá ganhando dinheiro, tenho certeza que você tá ganhando dinheiro. Sim, é o objetivo dela. Vamos pegar então o caso da saúde aqui. Porque assim, vocês acham que se fosse 100% privado, eu tô falando de privatização mesmo, até porque assim, beleza, a PPP, como você até brincou, é entre aspas, ou seja, uma parte, ela continua ali no poder público, até porque se trata de uma concessão de forma genérica. Assim, vamos brincar assim, o dono da parada é o poder público, ele tá falando assim, ó, vai lá, brinca você aqui, tô te dando uma posse de tal serviço aqui e tal. Já numa privatização, a gente estaria falando de uma transferência também de propriedade para poder fazer da forma que quiser. Vocês não acham que esses... Iluminação, saúde, tem para educação também? Tem. Para educação, segurança pública deve ter também? Não? Tá, então vamos focar nisso aqui. Iluminação, que são ultra relevantes, é o básico da educação, saúde e segurança. Educação, saúde e iluminação. Vamos pegar esse. Vocês acham que se botasse assim, ó, eu, Estado, tô abrindo mão desse negócio aqui. Vai lá, explorem. Vocês acham que esse negócio não ia dar dinheiro mesmo? Olha, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e discutir o próprio modelo de Estado. Eu acho que aí é mais complicado. Vou te chamar depois para um episódio só disso, hein? O que seria o Estado que a gente deseja, né? Mas hoje, pegando o que a gente tem hoje, e aí eu vou pegar esses 3 exemplos que você deu. A iluminação pública. A iluminação pública eu não tenho como cobrar individualmente do munícipe, do usuário. Porque você não consegue fazer divisão. Eu não consigo fazer divisão. Ok. Né? Imagina eu ter que colocar alguém lá fiscalizando quem passou embaixo daquele poste para cobrar dele. Então, assim, esse é um serviço eminentemente público. Ok. Tá? E aí, nesse caso, a única forma de remuneração é através de uma PPP administrativa, né? De uma concessão administrativa desses serviços aí. E você pode, lógico, associar a esses serviços receitas acessórias, permitir que a concessionária ela explore outros serviços associados a isso, como cidades inteligentes. Teve até uma decisão recente no Rio, agora nesse sentido, de permitir que as empresas explorem usem essa infraestrutura para explorar outras coisas, e até diminuir a contraprestação que o Estado paga por essa receita acessória que o particular, que o privado ofere. Aí. Mas não há como você tirar o Estado dessa remuneração. Aí. A saúde da mesma forma. A saúde, pela nossa formatação constitucional, hoje ela é um dever do Estado. Então o Estado tem que prestá-la. Então, hoje o usuário desse serviço de saúde... Mas esse seria individualizado, né? Se você conseguir individualizar, seria mais fácil. Se a gente deixasse a Constituição de lado, esse seria mais fácil. Porque esse usou, pagou. Pois é, mas a gente já tem, hoje no nosso modelo, a gente já tem iniciativa privada prestando o serviço de saúde para a população. Sim. Então a saúde não é um serviço que ele é exclusivo do Estado. Ok. Então a iniciativa privada ela pode prestar o serviço, explorar a saúde comercialmente, né, em concorrência com o privado. Então, aí, com o público. Com o público, exatamente, a concorrência com o público. É isso. Mas quando a parcela do público, quem é usuário do serviço é o público. Então é o poder público que contrata. Certo. Ele que é o usuário direto. Então vai lá. E a gente falando nessa parte da concessão patrocinada. Né? Pô, será que o Estado, a sua pergunta, se eu entendi bem, será que o privado não conseguiria explorar aquilo ali de uma forma eficiente? Então eu vou te dar um exemplo de rodovia. Manda. Vamos pensar numa rodovia de PPP, que você vai implantar uma rodovia, um projeto novo de rodovia. A própria 262 aqui, certo. A gente tem, que é um projeto... eu ia falar um termo aqui que eu não posso, mas que tá esse lenga-lenga, esse vai e volta aí. É um processo desafiador até pela própria estrutura. Saiu a notícia agora, Roberto, me corrija se eu estiver errado, que são 2 anos para apresentar o projeto. É um negócio desse. Porque é um projeto que envolve grandes estruturas, riscos geológicos, é um projeto bastante desafiador. Aí você pensa... Você pensa, esse projeto, vamos dar estimativas aqui redondas, vai custar 5 bilhões. Ok. Os 7 bilhões, a implantação dele todo. Para você tirar isso no pedágio, o pedágio vai ficar tão alto que ele vai desestimular a própria
A própria... Será? Sim. Rapaz, vamos me pegar agora. Agora eu tenho filha, né? Eu tô dizendo pra todo mundo agora que meu senso de coragem, não é nem de responsabilidade, meu senso de coragem mudou completamente. Cara, aí eu vou pegar, não a 2002, eu vou pegar 101, porque a 2002 eu uso pouco, mas por exemplo, pra ir pra Ilhéus. Eu pagaria fácil, sem sacanagem, R$100 pra ir, no mínimo, fácil, R$100 pra ir, R$100 pra voltar. Mas quem vai de ônibus? Hã? Quem vai de ônibus? E a segurança? Sim, mas a pessoa... Sim, outra coisa. Ou ela prefere ver a família ou um pouco mais de segurança. É o quê? Ela não tem como escolher. Ela vai ter que escolher ou ver a família, porque ela não tem condição, ou ir de ônibus. Só que aí você tá esquecendo da questão da demanda, velho. O que determina essa situação é a demanda. Você vai ter muito mais gente viajando a preço, sem dúvida nenhuma, muito mais acessível. A concorrência prova isso historicamente, mas o custo aumenta. Se você, como o Roberto falou, se você aumenta o pedágio, o custo da passagem aumenta e a pessoa não tem condição de pagar a passagem. É uma solução que a gente tem que testar na prática, né? Vou te dar um exemplo, seguindo essa rodovia aqui, quando a gente tinha 101 que não era pedagiada até Guarapari, e você tinha a Rodosol concedida e que cobrava pedágio. A Rodosol tem um fluxo grande de veículos, acho que era autossustentável, não, era uma concessão simples, mas a partir de determinado valor de pedágio, certamente uma parte desse fluxo iria pela 101 de graça. Aí escolhe. E aí acaba tirando a... Mas aí não é risco do empresário? Depende. Mas aí que como eu falei, mas aí o empresário não vai aceitar correr o risco. Aí a gente... Aí ele não faz. Não, mas a gente fica sem prestação de serviço. Não, cara. Alguém vai querer fazer... Cara, assim, se você pegar qualquer... Aí eu juro, desafio vocês. Qualquer situação que você abriu pro meio privado, deu certo. Mas aí mas quando ele aceitou, né? Desde que você tenha livre concorrência, tá? Desde que você tenha livre concorrência. Mas aí, Marcelo, tem que ter uma sustentabilidade do projeto, que o privado não vai botar dinheiro para perder. Claro que não. Nem deveria. Um exemplo, nem deveria, certamente. Ele está ali para perseguir o lucro. Ele está pegando um serviço, prestando um serviço que não é da responsabilidade dele, é da responsabilidade do Estado, que o Estado tem que prestar diretamente ou delegá-lo. E quando ele delega, ele está pegando aquele serviço para ter um lucro. Sim. Então, dependendo do projeto, o projeto não vai dar lucro. Um exemplo disso aí que nós tivemos é a licitação da 262, que foi suspensa porque não ia dar ninguém, nos termos que estava no projeto, entendeu? Licitação deserta. O quê? É a famosa licitação deserta, não dá ninguém. O projeto ele tem que ser atrativo para o privado. Por isso que a gente fala do filé com osso. Mas aí se não é atrativo... Vou pegar os termos que vocês usaram aqui agora. Se não é atrativo, por que o público deveria fazer então? Se ele não é atrativo? Porque alguém tem que prestar aquele serviço. Porque não pode ficar Por quê? Aquele serviço, por determinação constitucional... não, mas aí se for pra determinação constitucional, fudeu, porque aí tá lá mil coisas lá que tá na Constituição. Mas a gente tira a Constituição, Marcelo. Eu tô fugindo aqui, eu tô indo pro... Então, mas tira a Constituição. Vai. Se são serviços essenciais, como é que eu vou deixar a pessoa... Mas quem define a essencialidade? No caso foi a Constituição, eu tenho que fugir da Constituição. Não, foi a Constituição. Vamos lá, vamos botar a vida como um princípio básico da nossa discussão, pode ser? Tá, aqui entre nós pode. Ok. Mas tem gente que vai colocar em outro negócio. Mas se eu não tiver uma base de partir de... Tá, vai, vida. Vida. Então, por exemplo, saúde. Não. Eu não preciso da saúde? Não, você precisa, mas eu não tenho que pagar pra sua saúde. Ok, mas se ninguém me prestar um serviço de saúde, eu posso morrer? Pode. Tudo bem? Você pode morrer aqui agora, cara. Você pode ter infarto aqui agora e já foi. Tchau. Não quero que aconteça isso, não. Mas tá todo mundo subjetivo. Eu tô falando que é uma realidade. A gente tá sujeito à morte. A gente tem um papel como ser humano de querer o outro bem. Não? Cara, papel é muito difícil, velho. Mas beleza, mas eu quero. Mas você quer fazer o bem ao próximo? Não, eu quero. Então, eu quero, mas não sou obrigado. Não obrigado. Mas você faz. Faço, porque eu quero. Então. Tá. Mas é isso que eu tô falando. Isso significa eu ter que pagar algo pra alguém? É porque na pergunta que você fez anterior, eu não respondi pra saber, porque eu fiquei na dúvida se eu ia pra esse lado ou não, sacou? Sim. Que seria um lado muito mais filosófico, que era o negócio. Mas o cara que tem os caras que não tem os 100 reais, cara, eu não sou obrigado a bancar algo pro cara que não tem os 100 conto. Pra pegar aquele negócio, sacou? Mas eu não tenho que dar oportunidade? Porque a questão nisso aí é que a gente até isso é muito complicado de se debater, Ailton. Porque assim, em tese, não. A gente volta ao modelo de Estado que a gente quer. Isso aí, aquilo que você falou. A gente quer o Estado social, a gente quer o Estado liberal. No Estado que a gente tem, que é o Estado social... Ele é hoje, isso aí, ele é o Estado social. Isso aí determinados serviços foram... Foram. E aí tem que se cumprir. Aí o político ele se torna obrigado a cumprir aquela parada que tá lá na Constituição. Aí beleza, ok. Foram eleitos como serviço público, foram qualificados como serviço público e são da responsabilidade do Estado. O Estado tem que prestá-lo ou diretamente
ou indiretamente através de uma Aí nesse ponto, acho que tá todo mundo alinhado, pode né? voltar, então, Mas, Rabinho, acho que nesse ponto tá todo mundo alinhado, que sem dúvida... Sim. De novo, a galera que tá ouvindo, vocês sabem que eu sou anti-Estado. Mas diante dessa realidade do Estado social-democrata que o Roberto trouxe, aí eu vou concordar 100% com vocês que o modelo de PPP, de concessões, etc., ele é muito melhor do que o modelo natural. Por quê? Porque tem menos Estado envolvido. A partir do momento que você botar a gestão, e se tem um lugar que o Estado é ruim, é em gestão. Ponto. Então, a partir do momento que você pega e bota a gestão na mão do privado, o negócio melhora muito. Não é perfeito ainda pra mim, tá? Mas ele melhora muito, mas ok. Eu só, assim, nesse debate, mas assim, duas coisas. Lembrar da pergunta que você fez sobre não seriam os eleitores que deveriam ser mais capacitados. Mas, e voltando para o debate, que eu não gosto muito quando eu falo de gestão pública de entrar na linha filosófica, porque a gente tem que tomar decisão todo dia. Perfeito. É porque a gente pode debater sempre os dois lados. Não, eu falo, eu não gosto, assim, às vezes eu falo assim, vamos debater. Às vezes a gente tá tomando decisão o tempo todo, que, ainda mais quando você trabalha na gestão de prefeitura, que são decisões muito pontuais o tempo todo. E aí, se você começar a tentar pensar em decisões pensando no campo filosófico, você não consegue andar. Mas o filosófico traz pro moral, e o moral leva pra gestão, que traz pra prática, que traz pra mais eficiência, né? Não, sim, mas eu não consigo, eu não posso tomar... Eu acho que existe uma linha de raciocínio nesse sentido, mas eu não posso pensar dessa forma quando eu vou ser um gestor de tomar decisão. Tá, mas a sua decisão não tem que ser sempre a mais moral possível? A mais moral, com certeza. Ok. Mas eu concordo, mas eu tô falando assim, vamos lá, no campo filosófico tinha que ter menos Estado. Mas no campo prático, eu tenho que tomar uma decisão de acordo com as ferramentas que eu tenho. Essa decisão sua não pode ser uma que torne menos Estado através da maior eficiência? Por exemplo, a escolha por um PPP? Ok, mas existem momentos que eu não... Como eu falei, existem momentos que eu não consigo fazer uma concessão comum. Tá, ok. Eu vou ter que fazer um PPP. Porque a legislação não permite, até situações que a legislação então, não permite. assim, eu até gostaria que tivesse... Eu sou a favor de um Estado mais enxuto. Legal. Até porque se a gente não estaria falando sobre PPP e concessão. Não, sem dúvida. Mas, e é nessa questão sem dúvida. Só que a gente vem para um ponto. A gente debate, as pessoas não deveriam ser mais qualificadas pro voto? Sim, e quem vai dar essa qualificação? Entendeu? Você tá me perguntando? Não, eu imagino qual seja a sua resposta. Mas assim, como é que é essa qualificação? Através da educação. Sim, sem dúvida. E eu não acho que é uma educação base, método tradicional. Eu acho que tem que ter algumas coisas diferentes hoje. Muito diferente. Minha visão de educação base, quem sou eu pra falar, né? Mas assim, eu acho que... Você é o Hilton, cara, assim como eu sou o Marcelo e o Roberto. Mas digo assim, eu não sou... porque tem aquela visão também de o currículo importa, mas... Vivenciando, eu acredito que alguns temas deveriam ser debatidos. Por exemplo, como eu disse, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre economia de Estado, sobre gestão. Quando você vai falar, parece que é um tema tão diferente do mundo que as pessoas se surpreendem. Para as outras pessoas? Mas é muito, cara. Então, as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Quando a gente entra na política, quer dizer, a gestão pública, não só a política na gestão pública, a gente vê que o óbvio, se fosse bem feito, seria outra coisa. Sem dúvida. Porque as pessoas não conhecem o óbvio. E aí quem vai prestar serviço? Mas o Estado, no modelo que a gente vive hoje, é o Estado que deveria chegar, ou ele prestando, ou ele concedendo, essas, vamos dizer assim, essas ferramentas para que as pessoas se capacitem mais. Por isso que eu falo, se eu fosse pensar numa linha de raciocínio, não deveria ser o papel só do Estado de dar. Mas como existe hoje, tem que ser. Sabe qual é o problema? Eu concordo com você, mas sabe qual é o problema aí? Não é interessante pro Estado as pessoas mais capacitadas. Ok, a gente chega a um ponto. Não é interessante. Porque pessoas mais capacitadas vão querer... Você vem pra moral, que você tava falando. Aí é uma decisão que não é moral. A pessoa que pensa assim não tem uma decisão moral. Que pessoa que pensa como? O gestor que pensa assim. Pô. Entendeu? Aí a gente vai pra aquele campo de debate. Mas você tá lá no meio, você sabe qual o percentual. Assim, você não tem um percentual fixo, assim, mas você sabe o quanto de moralidade tem. E eu não tô generalizando, tá? Não, tem muita gente boa. Tem gente boa pra cacete, tem gente que é moral. Pessoas excelentes. Mas a parada se retroalimenta, velho. Mas só pra concluir, aí você vai pra PPP e concessões. Vai ver a quantidade de pessoas que estão implementando, elas têm dificuldade. Não pelo campo da moralidade. Mas qual é a maior dificuldade de implementar um PPP hoje? Eu vou dar a minha visão, aí vou deixar o Roberto, que ele tem mais experiência ainda. Mas eu vejo que as pessoas primeiro têm medo. As pessoas que não conhecem muito de gestão de PPs e concessões. O político, você tá falando? O gestor. Quando a gente fala os secretários os diretores de empresas, eles têm medo. Por que medo? Medo de não entender muito o sistema, medo de entender que vai perder o controle da situação, vai descentralizar, entre aspas, um pouco do serviço deles. Então, assim, eu vou ser só um papel de controle, eu vou só analisar de fora. Não é isso? Uma das partes. Existem vários fatores que influenciam isso. A gente tem cidades, tem estados que são bem desenvolvidos em parceria. Eu vou falar aqui parcerias público-privadas no sentido amplo, de negócios público-privados. Concessões e PPPs e concessões de uso de uma forma geral. A gente tem estados e cidades que já estão bem adiante, estão avançados nessa pauta, e tem outros que não, talvez por desconhecimento, talvez por medo, talvez por
por vários fatores, por essa questão de perder o controle, né, ou de não saber controlar, porque o Estado, na privatização, por delegação, ele sai do papel de prestador de serviço e assume o papel de regulador. Ele vai regular aquele serviço ali por um contrato que geralmente é de longo prazo, tá? Só que é muito mais fácil pro privado prestar um serviço de qualidade do que pro público. Não, sem dúvida. Você pensa só na burocracia. Hoje a gente tem avanços tecnológicos aí gritantes. O que hoje é moderno, amanhã já não é, e depois de amanhã já não é. Para você avançar nessa pauta, né, na prestação do serviço e trocar toda uma estrutura, para o privado é fácil. Ele troca o prestador de serviço. Lógico que isso Por isso tem que ser longo prazo também, né? Porque o cara tem que ter... São contratos de longo prazo, porque o retorno é no longo prazo. São contratos que geralmente demandam muito investimento no início. Entendeu? Você vai implantar uma rodovia, você vai construir uma rodovia, você precisa de um tempo para você reaver aquele capital ali e ter o lucro assegurado no contrato. Sem dúvida. Então, por isso são contratos de longo prazo. São contratos que eles são também, não só de longo prazo, mas eles são mutáveis. Tá? Você não faz um serviço que hoje o serviço tem essas características, amanhã ele vai ter outras completamente diferentes. E a gente entra, só para completar a fala do Roberto, e a gente entra também num tema que é a modelagem. As pessoas têm uma visão muito... o Estado é engessado. Mas a modelagem que você faz do contrato de uma concessão, de uma PPP, não é PPP em sentido amplo. Sim. Ele é... Vamos dizer assim, ele é maleável. Você consegue estruturar da melhor forma. Vou te dar um exemplo que é um sonho meu aqui de consumo. Fazer a PPP ou a concessão da Praça dos Namorados. Cara, a gente pode fazer ele... mas vai cobrar para entrar? Não precisa de cobrar para entrar. Você não tem necessidade de cobrar para entrar. Você pode só cobrar o aluguel das quadras, o aluguel... Então, você consegue modelar com que a empresa seja atrativa para a empresa, seja bom para os munícipes, para quem utiliza o serviço e, como a gente estava falando, quem vai prestar aquele serviço não vai oferir só pensando em oferir o lucro. Claro que é importante. Mas o Estado, ele tem direito de cobrar dentro da modelagem. Olha, eu quero que essas quadras tenham iluminação de LED, que sejam todos pisos... Cobrar os contrapartidas. As contrapartidas são bem entregues. E naturalmente, gera-se um lucro. E aí é bom para todo mundo. E é bom para todo mundo. A gente tem vários exemplos. Então, você pensa assim que aí eu vou entrar até na minha visão um pouco de hoje, o que é a realidade de gestão de Estado, que é o seguinte: normalmente, quando você está lá na gestão, e até como um político, um vereador, um prefeito, um governador, você tendo uma boa parceria, quando eu falo para tirar um pouco esse medo de diálogo do poder público com o privado, é você trazer o empresário para mostrar para eles que eles podem prestar bom serviço e entender que o Estado está ali para assessorar, para dar ferramentas de desenvolvimento econômico para os empresários tocarem o que tem que ser tocado. E o que não der, tudo bem, mas eles têm que tocar. A força, na minha opinião, motriz, motora da gestão pública pode ser o privado. Por isso que eu falo que nesse modelo tem como ter muito... empresa, tem como ter muito privado nessas questões. Mas qual é o maior entrave ainda hoje? Fora essa questão do político, falar assim, beleza, vamos supor que você já passou essa questão do medo, da insegurança, do desconhecimento que o Ailton trouxe. Superei isso. Qual é a grande dificuldade? É a burocracia, o jurídico, Marcelo, acho que vontade política, esses contratos também tem que ser sustentáveis, como a gente estava falando aqui. Você vai fazer uma PPP de iluminação pública, talvez de um município de 5 mil habitantes não tenha sustentabilidade econômica. Provavelmente não. Então, passa muito por esses entraves. Mas eu acho que a vontade política e o desconhecimento são os maiores entraves que a gente tem hoje. Eu vejo também um pouquinho de capacitação técnica também, porque não é tão simples fazer Capacitação técnica de quem? 2 gestores. Não é tão simples fazer um contrato. Mas não é ele que... Mas aí ele tem equipe, pô. Ele tem equipe técnica. Ele tem equipe, mas assim... Não dá pro cara saber tudo também. Não dá pra saber tudo, mas assim, pra você fazer uma gestão de... Por exemplo, você cria um comitê de gestor de PPPs de um estado, por exemplo. E as pessoas que vão estar ali vão fazer a gestão de todo o arcabouço de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas que vão entrar ali, normalmente você faz um estudo, e aí quem faz um estudo técnico de viabilidade não é o poder público em si. Pode ser um banco, né, de desenvolvimento, pode ser uma faculdade, enfim, quem tem o know-how técnico para isso. Mas para você startar, é como eu falei, não adianta ter vários assessores bons se o político não é bom. Mesma coisa nisso, não adianta você ter bons técnicos ali se o cara que é o gestor maior não tem o conhecimento. Ou a equipe desse gestor maior não tem conhecimento. Ou se não tem pessoas preocupadas com isso. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo assim, prático de gestão.
a gestão ela é muito do dia a dia. Então, esse pensamento de PPPs e concessões é a longo prazo. Então, você vai se preocupar com o quê? Com uma poda de árvore ou sentar para estudar uma PPP? Eu estou te dando um caso prático. Entendi. Você vai se preocupar com um buraco do asfalto ou para estudar para PPP? Então, você tem que começar a pensar nessa estrutura. São projetos mais sofisticados que demandam um conhecimento técnico mais apurado. E hoje a gente tem no Brasil, os principais players que fazem essa estruturação são a Caixa, o BNDES, só que eles também têm uma capacidade limitada. Então acabam... e tudo público também, né? Oi? E tudo banco público também, né? E tudo banco público, mas que tem uma expertise grande nessas áreas de estruturação de projetos. Não é aberto para os bancos privados financiarem? O que é As PPPs? Precisa vir de BNDES, de Caixa, de etc? Não. O BNDES e a Caixa, eles fazem a estruturação do projeto, o estudo, entendeu? Mas o particular também pode. Pode fazer por uma PMI, por exemplo. Ele pode fazer essa estruturação. Só que como a gente tem hoje os principais players, que são o BNDES e a Caixa, como estruturadores públicos oficiais, eles têm uma capacidade limitada. Então eles não conseguem atender os 5 mil municípios que a gente tem. Não, claro. Então isso acaba... também sendo um entrave, porque são projetos que são gestados com um tempo maior. Como você mesmo falou aí, 2 anos para o projeto, 2 anos. É porque você vai fazer uma série de estudos, de viabilidade econômica, de viabilidade jurídica, né, um estudo do projeto em si. Cara, mas mostra como o nosso estado é burocrático, né? Mas às vezes... 2 anos estudar para ver se o negócio vai dar certo ou não. Até vou lembrar que ele sempre faz um contraponto comigo, um professor nosso, né, que ia estar aqui, o Anderson Pedra, às vezes ele faz um contraponto, ele fala, você tá achando que tudo vai dar certo de PPP? Eu falei, não, mas eu sei que às vezes a PPP não é o melhor modelo. Então a gente tá... Não é o melhor? Não, às vezes, é como o Roberto falou, às vezes não é viável. Então não quer dizer, porque parece que a gente tá falando aqui que PPP é a solução do mundo, né? Não é isso. Não é, a privatização de tudo, acabar com o Estado, é a solução do mundo. Deixa, levantei a bola, já era. Mas a questão das PPPs, normalmente, quando elas são viáveis, se torna o melhor modelo. E por que a gente está falando sobre propriedade e posse, né? A propriedade continua do Estado. Mas por quê? Pode ser que não dê certo. E aí o Estado retoma, né? Faz o processo de encapação, não é isso? E a gente tem que... Esses projetos, eles têm que ser muito bem gestados até para que se tornem viáveis no tempo. A gente tem um exemplo aí de vários projetos que foram feitos por volta de 2013, 2014, várias privatizações, e eu acho que o exemplo mais conhecido de todo mundo aí é do aeroporto de Campinas, que foi feito com uma projeção de demanda, uma projeção de... Mas não é privatização, é concessão, né? Concessão. Ah, tá, ok. Concessão. Ok, não, tá. Foi feito com a estimativa de demanda de usuários, pensando num crescimento econômico do país, esse crescimento não se verificou, e isso acabou virando um pepino, vamos botar assim, né? A empresa entrou com um processo de devolução. Aqui a própria 101 também é a mesma 101. Coisa, a Eco 101. Então, assim, são projetos que têm que ser muito bem gestados e são gestados em cima de incertezas. Porque num projeto desse de concessão, de parcerias público-privadas, a gente está estimando o que vai ocorrer no futuro. Claro. Qual a demanda do futuro? O que aquele serviço que eu estou colocando aqui, ele vai ser necessário no futuro, num prazo de 20, de 30 anos. Então a gente trabalha com incerteza. Né? Acho que a matéria-prima desse contrato é incerteza. Eu tenho uma pergunta aqui que ela, enfim, para mim ela é muito relevante, que, enfim, quando a gente fala de poder público, eu vejo, assim, sempre talvez dois problemas maiores, talvez um até seja gênero, outro espécie, não sei. Um é, sem dúvida nenhuma, a questão da eficiência, tá? Por que eu sou contra o Estado? Porque ele é ineficiente, ponto. Porque ele pega meu dinheiro para fazer algo que ele é ineficiente, que eu acho que o privado faria melhor. Não é à toa que naquilo que eu tenho a possibilidade, eu vou tudo pro privado. Educação, saúde, a própria segurança, eu moro em condomínio fechado, tem gente que vai lá e blinda carro, beleza. Então, esse é um primeiro ponto, assim, um dos principais motivos da ineficiência. O outro, cara, tá ligado à corrupção. Corrupção, para mim, é um problema endêmico do Estado. Dinheiro demais, poder demais, falta de moralidade, falta de capacitação, etc e tal, desvio aqui, desvio ali. Você tá falando de corrupção no sentido estrito roubar dinheiro. Roubar dinheiro. Tá, porque a gente... Só te interrompendo já, Marcelo. Assim, eu vejo hoje o Estado... O grande problema dele não é só a corrupção. Não é só... Deixa eu fazer a pergunta aqui que você vai entender. Tá claro que
A PPP ajuda muito na eficiência, porque você tira... De novo, eu não acho perfeito, mas eu acho muito bom. Você tira a gestão de alguém ultra ineficiente e bota em tese na mão de alguém eficiente. Eu falo em tese porque essa eficiência vai trazer maior lucratividade e retorno. É óbvio que, ainda que seja o Estado pagando aquela empresa, que eu vou chamar aqui de concessionária, aquela PPP, quanto mais eficiente ele for, ou seja, quanto mais ele entregar aqueles requisitos mínimos com menor custo, ele está ganhando mais dinheiro, então ele tem esse incentivo. Vocês acreditam que a PPP também auxilia na redução da corrupção? Marcelo, é uma pergunta muito difícil. Eu sei, mas não era para ser fácil, não. Porque eu acho que a corrupção, ela de uma certa forma, ela perpassa em todos os lugares, no público, no privado, onde há espaço para ela e onde existem pessoas que estão ou dispostas ou propensas a isso. Né? Eu não vejo a PPP nem as concessões, de uma forma geral, nem como instrumento facilitador, nem como um entrave. Eu acho que a gente hoje tem ferramentas boas aí de controle na legislação, já de lavagem de dinheiro, anticorrupção. A gente avançou bastante nisso aí. A gente tem um ferramental grande, poderoso para combater a corrupção de uma forma geral. Agora ele depende de vontade de implementação. E a gente vai vendo no Brasil, o Brasil, os países em geral são cíclicos, né? Você tem ciclo em que isso se avança mais, em que se apura mais, em que se prende mais, não sei se corretamente ou não. E tem ciclos em que isso, de uma certa forma, é deixado de lado. E aí volta todo esse problema que a gente tem, que é um problema grave no Brasil. Eu não vejo as concessões nem as PPPs como um facilitador ou como um dificultador disso. Mas eu vejo como uma facilidade em fiscalizar. Por quê? Quando o dinheiro está no público, você vê um pouco de confusão ali. Só no público. Tá. Quando você tem um privado, você, enquanto público, você é a pessoa que fiscaliza, faz a regulação. Então, a empresa tem que prestar conta para você. Então, assim, lá dentro, assim, em loco, eu vejo uma facilidade em o poder público fiscalizar, se ele estiver de uma forma correta. Então, a gente está partindo do pressuposto que esse poder público que fiscaliza, ele é o correto. Nesse sentido, eu vejo uma facilidade. Mas eu concordo. Não é facilidade de corrupção, é o inverso. Não, você tá falando, é o inverso. Eu tô vendo uma facilidade de fiscalização. Então se dificulta um pouco o processo de corrupção. E aí, só para terminar essa minha visão do poder público enquanto Estado eficiente e tudo mais, eu acho que o problema maior do poder público não é a corrupção. A corrupção é preocupantíssima. Mas a gente tem mecanismos já de combate, já se avançou muito. Agora, o que ainda falta avançar muito na minha visão é a questão da eficiência das pessoas que estão com vício, não por elas, mas com um vício de iniciativa. E o que significa De novo, você volta no tomador de decisão público. Não, mas não é só o tomador. Vamos dizer assim, é todo o equipamento, é toda a estrutura da gestão. Então, assim, a gente tem... Da gestão pública. Da gestão pública, mas eu falo assim, a gente tem servidores excelentes, só que eles já estão, não é por maldade deles, mas eles já estão acostumados com um sistema de uma forma que para você fazer uma viradinha de 40 graus, não precisa de 180, você tem uma certa dificuldade. Você falar de um tema que a gente está falando... O que é isso, não é maldade, então? Preguiça? Não, Marcelo, se você faz uma coisa repetitiva há 20 anos, você tem dificuldade. Eu vou falar, a gente vai botar... Por que essa pessoa tem que estar lá então, velho? Ela é concursada. Ué, aí o ineficiente eu tenho que ficar pagando pro concursado. Não, aí beleza, a gente entra naquele debate de estabilidade, que eu concordo. Mas eu tô falando na realidade, quando eu sempre te falo, vamos debater o que acontece hoje. Tá. Então, quando a pessoa tá há muito tempo, e ela faz, é aquilo que eu falo, vamos usar o exemplo do tênis, eu bato de uma forma, pra mudar a minha batida da empunhadura aqui, demora muito. Mas você vai ter vantagens, pô. Mas lá daqui a 5 anos. Pô, mas... E a pessoa não pensa assim, puxa, eu vou dificultar minha vida, falta 2, 3 anos pra aposentar. O que me dá raiva é que sou eu que tô pagando esse cidadão aí, velho. Eu também. Então eu demite também. o filho. E existe também o medo de inovar, Marcelo. Exato. No serviço público, que você imagina. Você vai pegar uma solução inovadora para um problema que você identificou. Será que os órgãos de controle vão ver isso como uma solução inovadora? Cara, sabe o que é engraçado? Ou vão te processar por aquilo, aí o seu CPF vai ficar na roda. Só para rapidinho, vai lá, conclui. Só para concluir. E isso que o Roberto tá falando, na nossa pós-gestão pública, muita gente do Tribunal de Contas ia dar aula pra gente. E aí lá, Marcelo, eu falava assim, mas e nesse caso? Aí eles davam aquela travada, né? Você entende? Por quê? Porque no Brasil você tem, o Roberto falou, um ponto crucial na minha opinião também.
a insegurança jurídica é muito grande. De você tentar desenvolver. Cara, sabe o que é doideira? A gente tá chegando aqui a 1 hora de episódio já, por incrível que pareça. E a gente tem nossa parte 2. Sabe o que é doideira, velho? A gente passou por tanta coisa aqui, tanta coisa aqui, mas teve uma coisa em comum. E aí, você, é Marcelo, diga aí, não sei o que lá e tal. A dificuldade tá sempre na parada do público, velho. Então, assim, fecha os olhos aí 10 segundos. Reparem aqui. A dificuldade tá no servidor, a dificuldade tá na falta de capacitação por exemplo, coisa que você falou, né, do servidor, que eu concordo, na falta de capacitação do gestor, que eu concordo, ou então na burocracia. Sacou? Assim, tá sempre lá, velho. Vamos botar tudo PPP logo esse negócio. Ou melhor ainda, tudo eu sempre falo. Mas tá lá, velho, é cíclico. Mas, Marcelo, a gente tem que lidar. Vamos lá, vamos supor que a gente teria que resolver esse problema até 2024. O que a gente faz? Não inventa a roda, a gente pesquisa onde dá certo. É isso que eu sempre falo. Não, tudo bem, eu só tô dizendo assim. Entende? De novo, você não repetiu pra cacete aqui, mas eu gosto de ser repetido, diga aí, pra ver se as pessoas entram. O problema tá no público, ponto. Não, mas o privado às vezes também comete vários erros. Só que aí ele que paga, não sou eu. Às vezes não. Ué, ele que paga. Ué, se eu sou um privado, tô prestando serviço e eu abandono, fica pra quem? Pro cara que abandonou, vai deixar de ter a lucratividade de ganhar o dinheiro dele. Mas ele deixou de prestar o serviço, tem um monte de municípios precisando daquele serviço, o que eu vou fazer? Não, é porque você tá falando de novo com relação com o público, cara. Eu tô falando privado é privado, velho. Quando ele tá no público, como você falou, não é dele. Se bem que não existe propriedade privada no Brasil. Ponto. Existe? Não precisamos entrar no debate, não. Tô brincando. Galera, vamos pra parte 2. Vocês querem fazer algum complemento? Fica à vontade. Dessa parte aí, alguma coisa. Não, Marcelo, não concordo com você, não. Pode ficar à vontade, tem essa não. Não, tá tranquilo. Mas eu acho que a gente chega a um ponto comum também. Qual? Que o público é o problema? Não. Concordo. Tá. Que é muito complexo essa questão de gestão pública. Que não existe uma solução pronta. Eu acho que a gente tem exemplos aí de gestão pública eficiente, como algumas universidades. A USP, por exemplo, é a melhor da América Latina e é pública. Você tem serviços que eles não são atrativos para a iniciativa privada, então eles acabam sendo a responsabilidade do poder público, tem que prestá-los de alguma forma, né? Ou garanti-los ao cidadão nesse modelo de Estado que a gente tem, que hoje é maximizador. Então, assim, o diagnóstico, eu acho que ele varia de ponto para ponto. Eu não bateria o martelo em nenhuma conclusão. Não, muito bom. Pô, primeira parte aqui muito boa. Vamos lá, nossa segunda parte, de novo, agradecendo a Apex Partners e a L5, tá? Nosso mantenedor aí, Apex. Estúdio bacana aqui, né? Muito. Sensacional. Legal. Tá vendo? De parabéns. Ajudando a gente aqui, isso aí. Vamos lá, segunda parte aqui agora, mais dinâmica, mais bate-bola. A Ailton tá pedindo voto ali pelo celular agora, mandando os WhatsApp. Vamos começar sempre, Roberto, depois Ailton. Indicação de um livro. Sobre o tema ou sobre qualquer coisa, tá? Não tem liberdade total. Ficando nesse tema que a gente está debatendo aqui, eu indicaria o Direito Administrativo para Céticos, do Carlos Ari Sandfeld, que é um livro fantástico. Ele quebra algumas balizas, algumas crenças que a gente tem de direito administrativo e bota a gente para pensar de por que não uma outra solução. Legal. Por que não um outro olhar? Porque o olhar sempre foi muito engessado, sempre, né? Na faculdade de Direito que nós três fizemos, né? Sempre a gente é muito preso a dogmas que a gente não sabe nem por quê. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. É um livro interessantíssimo. Isso é muito verdade. O primeiro artigo dele são artigos do livro. Acho que o primeiro capítulo é Onde está o princípio da licitação, se não me engano. É um livro que te tira da zona de conforto, te coloca para pensar. E aí, Ailton? Eu tô lembrando do livro, eu esqueci o título, mas que a gente leu, que ele deu aula pra gente na pós também, excelente professor, o Carlos. Mas eu vou indicar um outro, depois eu vou lembrar dele. Tá. Mas eu não vou lhe indicar nessa área, porque eu deixo para o Roberto. Não, mas realmente o Roberto é um professor dessa área, um brilhante. Eu vou, como hoje eu sou professor, leciono nessa temática oratória de políticas públicas em si. É um livro interessante que é comum, que qualquer pessoa pode ler. Uma didática, quando eu digo qualquer pessoa, é uma didática muito simples. Persuasão. É um livro... Persuasão. Legal. É o melhor livro que eu já li de coração em qualquer título. Ele te ensina... Isso é forte, hein? Não, ele é de cabeceira, já li 2 vezes. Ele te ensina a arte de você se preparar para convencer uma pessoa antes mesmo de falar. Legal. E não de convencer no sentido de poder e tal. Entendi. Você vir igual você vir para cá hoje, falando como argumento. Legal.
Uma série, Roberto. Uma série, Marcelinho, eu vou indicar uma série que já esteve aqui e que eu assisti porque eu vi aqui o Werner Grau indicando, que é E o Processo. Muito bom. Tá no Netflix, muito boa. Boa. Rapaz, ele só vem com séries alto níveis. Mas eu... Marcelo, você quer série... Você diz, cara, livre, total. Diga aí, liberdade total. Você fala o que você quiser. Eu sou justo, eu vou pelas melhores que eu já assisti, Breaking Bad, ponto, não tem como falar outra coisa. Muito boa. Um filme, Roberto? Um filme antigo. Você que manda, velho. Antigo pra gente agora, porque é de 2002, né? Mas chama As Horas. As Horas? As Horas. Legal. É um filme baseado num livro da Virginia Woolf e eu acho que ele tem uma pauta bem interessante que ele trata de liberdade. De liberdade, de você ser quem você quer. Boa, isso é importante. Eu falei que a gente ia ter dificuldade se eu trouxesse um cara tão culto igual o Roberto. Vendo? Aí eu venho aqui de Senhor dos Anéis e me complica. Não, tá, pô, mas aqui, Senhor dos Anéis é fantástico. Não, e tem uma filosofia irada por trás do Senhor dos Anéis. A gente já leu o livro, eu sei que você já leu também. O livro de Senhor dos Anéis é uma obra-prima. assim, absurdo que aquele cara... E quando você lê sobre a história do autor, né, do Tolkien, você fala que aquilo ali, você nem acredita que a ideia por trás do livro. Então, muito doido. Senhor dos Anéis, não tem nem o que falar. Boa. Um esporte? Caminhada. Se eu responder o esporte, você vai me zoar? Não sei, depende. Você pratica tanta coisa, rapaz. Não, mas se eu falar o esporte que a gente joga Você diz que joga tênis, você diz que joga futebol, você diz que joga beach tênis. Fui te assistir esses dias beach tênis, pô, Ivanzinho, nosso amigo, deu uma surra lá. Não foi assim, não. Foi não? É pra não perder o eleitor. Mas olha entendi. só. Tá, tênis, tá, vou ficar calado. Tênis. Ok, parabéns, cara. Você joga tênis há muito tempo? Roberto, um autor. Um autor? Gabriel Garcia Marques. Boa. Ailton? Winston Churchill. Ó. Vendo? Alto nível, né? Tá vendo? Tá vendo? Roberto, uma ambição. Marcelo, acho que ser feliz. Boa. Muito bom. Você quer responder por mim? Ou eu não. O quê? Sua ambição é o quê? Ganhar de mim no tênis? Não. Ah, tá. Governador do Estado do Espírito Santo. Que isso, rapaz, Roberto? O menino sonha grande, né? Você é doido. Olha só, velho. Já pensou? Daqui a um tempo eu vou dizer que eu entrevistei o governador. Exatamente. Roberto, um sonho. Um sonho, Marcelo? Eu acho que eu tenho vários sonhos, né? E acabam sendo ligados a projetos. Hoje o meu sonho mais palpável, mais próximo assim é o doutorado na USP. Legal. E o sonho? Ser presidente? Talvez, mas não. Eu tenho um sonho, não que seja demagogo, porque é desde garoto. Não tem isso não aqui. Eu sempre quis montar um instituto. Legal. Com uns 40, 50 anos de idade. Beneficente? Sim, estruturado com esporte e educação mesmo. Ó, saiu um bom aí esses dias aí, um tal de projeto ali, uma base, né? Uma base, só não é instituto ainda não, é uma base só. Roberto, o que você aprendeu em 2022? Marcelo, acho que gratidão. Acho que eu aprendo isso todo dia. Todo dia? Bom. Resiliência. E o que você espera, Roberto, para 2023? Um ano melhor ano de realizações aí para todos, que independente do viés político de quem está pilotando aí o nosso avião, que ele chegue 100%. a algum lugar. Isso eu concordo 100%. Todos. Isso eu concordo 100%. Assim, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, tá? Que acha que é porque, por exemplo, enfim, de novo, eu como liberal, as pessoas acham, então o Lula tá lá, então você quer que dê tudo errado. Não, cara, eu quero que dê tudo certo. A gente tá no mesmo avião. O inverso, cara, eu quero que dê tudo certo, que eu tô aqui, mano. Não quero que quebre esse negócio, não. A questão é acreditar, concordar ou não, mas eu quero que dê muito certo. Você, Ailton, 2023? O que eu espero para 2023? Que as pessoas consigam concretizar os projetos que eles tiveram dificuldade em 2022, porque eu senti que foi um ano muito caótico. Um ano muito conturbado, e eu vejo que tem muita gente boa, realizando boas coisas, mas senti muita gente travada. Então eu espero que esse ano a gente consiga entregar os projetos. Legal. Galera, é isso, meus amigos. Porra, o episódio passou rapidinho aqui, ó. Exatamente agora tem 1 hora de episódio. A gente começou às 4 e pouca. Estamos aqui. Tenho que agradecer profundamente a presença de vocês. Muito obrigado. De novo, passo para vocês aí para finalizar. Se quiser dar um recado final aí antes de eu fazer o encerramento. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou um grande fã do Diga Aí, seu e do seu escritório. E, assim, é uma honra muito grande para mim estar é nossa. Com vocês, participando da história do Diga Aí. Muito bom, obrigado. Eu tenho que confessar que estar ao lado de vocês muito me alegra de coração. Vocês sabem da amizade, do carinho que eu tenho por vocês, pela admiração.
E é bom ter amigos que a gente aprende, né? Marcelo todo dia briga comigo por algum motivo, mas eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço, me ensina muita coisa. O Roberto nem se fala. Eu agradeço até o Marcelo por ter me apresentado, o Roberto, ter criado essa amizade. A gente, enquanto jovem, né? Eu tô com 28 anos de idade. Eu acho que o maior segredo nosso é estar ao lado de pessoas boas, mas não só boas que são muito inteligentes. Vocês são as pessoas que têm a acrescentar na nossa vida, pessoal. E vocês fazem isso. Então, agradeço muito a oportunidade. Foi uma surpresa maravilhosa ter o Robertinho aqui do meu lado. Não, eu agradeço, cara. Isso aí que você falou, né, até para finalizar aqui, tem várias passagens de alguns gestores e tal, empresários e tal. Uma das melhores dicas que eles dão é: se você for o cara mais inteligente da sala, saia dela. É sempre muito importante você estar com pessoas melhores que você. Isso é uma filosofia de vida que eu carrego também, é muito bom. E muito obrigado de novo por estar com vocês. Vocês me ensinaram bastante aqui hoje. Aprendi algumas diferenças aí que são importantes, tá? Apesar de eu achar que ainda a solução é tudo privado. Brincando. Ou não. Galera, eu digo aí, muito obrigado. Valeu, Apex, valeu, Five. Valeu pela parceria. Até a próxima, galera. Um abraço. Fui.